E aí galera, como nos últimos tempos tivemos mais informações sobre heróis LGBTs e aqui no canal estamos sempre comentando sobre diversidade, decidi editar esse vídeo, ainda mais porque essa semana nas redes sociais um dos assuntos mais comentados foi sobre a revelação da bissexualidade do Senhor das Estrelas. Particularmente não fiquei muito surpreso porque já imaginava, então foi mais como uma confirmação. Para hoje separei 5 heróis que são muito importantes, muito poderosos e habilidosos para a gente comentar nesse vídeo. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Karma. Se tem uma coisa que eu reparo aqui no canal é que vocês gostam muito de telepatas. Então vamos começar por ela, que muito jovem já era bem habilidosa e por incrível que pareça, pouca gente comenta. A origem dessa heroína está relacionada ao Quarteto Fantástico e é lésbica. Outro ponto é que possui uma deficiência física. É uma daquelas heroínas que merecem mais atenção. E detalhe, ela tem um irmão gêmeo. O Senhor Fantástico indicou sua inscrição para se tornar aluna do Professor X, a fim de aprender a usar os poderes da maneira correta, porque mesmo quando era criança já tinham reparado que possui um grande potencial. Recebendo treinamento com Charles e Emma, ficou claro que seus poderes estão mais voltados para a habilidade em leituras, possessão, controle e escudo psíquico, mas até hoje ela não mostrou que pode alcançar uma grande área ou fazer coisas tão grandiosas como a Garota Marvel, Rainha Branca, Charles, Rachel e essa galera que é exageradamente poderosa. Quando lemos sobre ela, fica bem claro que está evoluindo, então não dá para afirmar que seus poderes ficarão para sempre nesse nível. Em vários quadrinhos foi mostrado que no meio de um combate, a heroína aprendia alguma habilidade diferente ou aprimorava outra que ainda não tinha muita prática. Senhor das Estrelas. Nos últimos dias, o Peter tem dado muito o que falar nas redes sociais, porque na nova HQ dos Guardiões da Galáxia de 2020 foi mostrado que a arma elemental que explodiu algumas edições atrás e parecia ter matado o líder da equipe, na verdade o levou direto para uma realidade alternativa, entrando em um relacionamento bissexual e poliamoroso enquanto vivia altas emoções e aventuras do jeito que ele gosta. A intenção inicial era usar sua arma para livrar a realidade principal dos Novos Olimpianos. O efeito foi inesperado, levando Peter para uma terra totalmente diferente, uma cidade construída sobre uma tartaruga gigante. Ele foi resgatado por um casal que o convidou para ter um relacionamento amoroso. Quill até chegou a recusar pensando que iria retornar para sua realidade e que retomaria o relacionamento com a Gamora. Mas o tempo foi passando e começou a acreditar que não teria mais retorno. Aparentemente, onde estava, o tempo não passava da mesma forma que conhecemos, já que décadas não pareciam fazer a mínima diferença. Diante dessa situação, acreditando que poderia ficar ali para sempre e que sua vida não seria mais a mesma, decidiu aceitar o convite e fazer parte do triângulo amoroso, entrando em um relacionamento poliamoroso. Após muitas décadas vivendo nessa realidade, o trio foi encontrado pelos Olimpianos, perseguidos por mais de uma década. No fim da edição, o Senhor das Estrelas conseguiu retornar para sua realidade, mas sem a intenção de esquecer o que viveu todo esse tempo. Nas redes sociais, alguns fãs até chegaram a dizer que ele deve ser pan, já que no meio que vive tem contato com uma diversidade enorme de pessoas. Outros dizem que é bissexual mesmo. Prodígio. David foi criado pelos pais e mais uma irmã em Chicago. Cresceu mostrando que possuía uma mente brilhante. Logo percebeu que é um mutante com o dom de absorver telepaticamente o conhecimento de qualquer pessoa que esteja ao seu redor. Mas por um tempo ele ficou meio preocupado, sem saber se aquele conhecimento estava correto, e a maneira que encontrou de descobrir a verdade era estudando ainda mais e mantendo seus poderes em segredo. É tão inteligente que muito jovem já estava estudando assuntos que só se aprendem nas faculdades. Também começou a trabalhar em biblioteca para ter acesso a todos os livros possíveis, mas foi descoberto e nesse mesmo período foi encontrado por outros mutantes que fizeram um convite para que ele se juntasse a eles.
Desde então, ele tem ajudado os heróis de muitas formas, sejam os X-Men ou os Jovens Vingadores. Inclusive, ele ficou famoso justamente enquanto estava com os Jovens Vingadores, protagonizando uma cena onde beijou o Hulkling, o deixando meio desajeitado, porque na época já namorava com o Icano. No fim das contas, ficou tudo bem. Hoje são amigos e o prodígio tá namorando com o Celery. Lince Negra. Kitty Pryde é uma das X-Women mais populares e importantes. Depois de décadas de insinuações, finalmente a Marvel mostrou que ela é sim LGBT. A cena mais importante para essa confirmação foi quando beijou a tatuadora, no mesmo período que também beijou um tatuador. Na época que a Kate surgiu, já era mostrado que ela tinha um elo muito forte com a Rachel, algo que é muito semelhante ao que a Jean tem com o Scott. Apesar dela ter tido vários relacionamentos com homens ao longo da sua história, parece que as duas pessoas que foram mais impactantes para sua vida e permanecem próximas até hoje são a própria Rachel e a Illyana, sendo a magia alguém que muitos fãs desconfiam que exista um sentimento a mais, apesar de nunca ter sido canonicamente explorado. A ligação da Lince Negra com a magia é tão forte que ela conseguiu se lembrar dos Novos Mutantes quando eles foram apagados da realidade pelo Beyonder. Ela chegou até mesmo a ficar com a espada espiritual da feiticeira, um detalhe que chamou bastante atenção, porque o Colossus, que é irmão, não conseguia invocar a espada, mas a Kate sim. São vários detalhes mostrados ao longo dos anos que a ligação mental dela com a Rachel, assim como a ligação espiritual com a magia, tornam essas relações muito mais intensas do que com qualquer outro homem que a heroína tenha se relacionado até hoje. Hércules. E para terminar, mais uma vez os Guardiões da Galáxia aparecem na lista, mostrando que também estão lidando cada vez mais com a diversidade. No capítulo 6, Nova estava em uma sessão de terapia, relembrando algumas das batalhas mais importantes que os Guardiões participaram. Em determinado momento, nos foi mostrado o Hércules beijando o Marvel Boy depois de salvá-lo. O Nova estava com uma expressão bem sugestiva e dizendo que são coisas que acontecem no calor da batalha, como se estivesse gostando do que estava vendo. Mas a sexualidade do semideus não é surpresa para ninguém, tanto dentro quanto fora dos quadrinhos, já que os gregos eram bem livres para se relacionar com as pessoas que quisessem. Inclusive, em uma realidade alternativa, também já chegou a se relacionar com Wolverine. O filho de Zeus é conhecido como um dos heróis mais poderosos do mundo, apesar de ter um lado divino e uma força que rivaliza com os maiores pesos pesados do universo, está sempre muito presente entre os humanos comuns, então ele é um daqueles personagens que, apesar de viver entre os deuses, também está sempre no meio do povão, e talvez esse seja um dos pontos que fazem dele alguém tão simpático e tenha tantos fãs. Mas e aí galera, curtiram? Ainda há bastante personagens que podemos incluir na lista, e como tô sempre de olho nas sugestões de vocês, podem comentar aí embaixo, porque assim fico sabendo o que querem ver por aqui. Nesse momento, escolhi alguns que foram bastante comentados nos últimos tempos e outros que merecem porque não estavam nas listas passadas, e também para deixar ainda mais diverso. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões, porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!